atenção no próximo, no que eles falam, no que eles sentem, para que realmente a gente possa ajudá-los com essas informações que nós temos, que muitas das vezes eles não têm. Então nós somos capazes de poder realmente tirar a pessoa desse caminho do suicídio? Podemos, sim. Em algumas situações não vamos conseguir, mas eu acredito que nós, espíritas, já salvamos muitas vidas. Muitas vidas. Agora, o que é importante a gente entender que ele não é exclusivamente um problema espiritual, né? Então, às vezes a pessoa comenta para a gente: é que você está obsediado, você tem que vai na casa espírita, vai no caminho de luz, toma um passe lá, que o obsessor vai embora. Não, não é isso, né? Principalmente naquele que está no estado depressivo, nesse caminho do suicídio, realmente, ele precisa de tratamento psicológico, psiquiátrico também, não só espiritual. Vai vir aqui, vai tomar passe, vai fazer um tratamento, mas tem que ter um profissional da área psíquica para acompanhá-lo também. A doutrina espírita não diz que não precisa. Nós não salvamos ninguém. E, aliás, não precisa só indicar também para a casa espírita. Vai numa casa espírita. Não. De repente, ele é evangélico de tal igreja, vai lá, conversa com alguém. Deve ter alguém lá que faz um acolhimento fraterno, fala sobre o seu problema com ele. Então, qualquer religião, seja católico, protestante, seja o que for, encaminhe para aquele que realmente acredita na vida, para poder ampará-lo e ajudá-lo. Então, nosso papel é de orientar e esclarecer e acompanhar a evolução desse problema com eles. E aí, tem um livro que chama-se Viver é a Melhor Solução. Eu trouxe um trechinho aqui do André Trigueiro, já quase finalizando, onde numa entrevista do André Trigueiro, perguntaram para ele por que ele se refere tanto ao espiritismo, né? Por que tudo que você fala e tal leva sempre para a doutrina espírita, né? Então ele respondeu assim: há uma profusão de informações, dados e relatos que reportam a realidade do suicida no plano espiritual, porque em nenhuma hipótese o autoextermínio propicia alívio ou solução para os problemas, muito pelo contrário. Os impactos desse ato violento sobre as encarnações futuras, o sentido da dor e do sofrimento, e principalmente a confiança em Deus e na providência divina, há um sentido para a vida. Uma razão para estarmos aqui e os eventuais problemas que todos nós, sem exceção, enfrentamos na vida, oferecem preciosas oportunidades de crescimento e evolução espiritual. Por mais dolorosa que seja uma determinada situação, temos todas as condições de superá-la. A aflição e o desespero nos impedem de enxergar uma realidade inexorável da vida. Tudo passa. Quem vive um estado de sofrimento extremo costuma se isolar, se encapsular e corre o risco de ir desistindo da vida. E o André Trigueiro conseguiu as respostas para isso daqui na doutrina espírita. Vai mais além do que a religiosidade, principalmente quando se trata de viver é a melhor solução, que é o título do seu livro. Acho que alguns daqui já leram e já compraram esse livro aqui, né? Olha, então era o que eu tinha para trazer hoje a respeito de loucura. É um breve trecho, né? Não dá para delongar muito com isso daí. Mas, falando em consequências do suicídio, eu trouxe aqui o livro Memórias de um Suicida. Lembra desse livro?
São mais de 500 páginas de puro espiritismo. O que é a vida espiritual relatada por um suicida. Lá no capítulo 2, os réprobos, né, que significa os condenados, então ele escreveu assim: também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava glorificando minha fronte. Isso ele já está lá, no vale do suicida, né? Enganei-me, porém, e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo, a fim de me chicotearem a alma de descrente e revel, com merecida justiça. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo, passaram-se sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Meu espírito, rudemente violentado, como se desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Os sentidos, as faculdades que traduzem o eu racional, paralisaram-se, como se indescritível cataclismo houvesse desbaratado o mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento que sobre meu ser acabara de cair. Fora como se aquele estampido maldito que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais. Camilo deu um tiro no ouvido, né? E depois, uma outra frase, para finalizar, ele coloca assim, ó, ele começa a relatar o sofrimento dele, né? Para entendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, só outro espírito cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências da mesma dor. Então, para entender o sofrimento do suicida, somente um outro espírito suicida, para entender. E assim vai esse livro todo. Muito sofrimento. E nós tendo esse conhecimento, nós temos que auxiliar, temos que estender a mão, temos que buscar, temos que prestar atenção naqueles que precisam, às vezes só de um abraço, para poder colocar para fora aquilo que estão sentindo, seu sofrimento, compartilhar com ele o sofrimento dele. Nós temos os nossos problemas, mas às vezes os nossos não é nada diante de outros que nós sabemos que existem. Então é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Uma boa noite e muito obrigado aí.